CLT, trabalho, serviço, segurança e estabilidade. Bom, com certeza em algum momento você deve ter escutado algum desses termos. E o fato é que parece que uma coisa sempre vai estar ligada à outra, mas não necessariamente é assim. Então, a realidade com relação ao trabalho vem mudando no decorrer dos tempos. O processo de tecnologia faz com que as informações cheguem mais rápido a todo lugar, e é claro que isso acaba fazendo com que algumas atividades se destaquem e outras acabem realmente sumindo. Mas o fato é que você deve começar a entender que situações que estavam ligadas ao emprego no passado, como estabilidade e segurança, tinham outros fatores de avaliação em outros tempos, onde as necessidades das pessoas eram totalmente diferentes das que são hoje. Então, eu me recordo que eu escutei muito realmente isso, né, dos meus pais. Escutei que trabalhando com a sua carteira de trabalho registrada, você teria segurança, você teria estabilidade. Então, eu escutei isso por muitas vezes e o fato é que a realidade não é assim. Mas a realidade não foi assim para mim, não é assim hoje, mas tenha sido assim para eles, porque quando se sai do ponto de partida que eles saíram, onde a vida era muito simples e não se tinha absolutamente nada, o fato de estar se desgastando ao máximo e fazendo o trabalho que tinha que ser feito, ganhando aquilo que eles nunca imaginaram ganhar, mesmo sendo pouco, era o que fazia com que eles tivessem essa percepção de que existia realmente uma, uma estabilidade. E, na verdade, essa estabilidade, para eles também, acabava sendo algo muito evidente, porque num tempo onde quem tinha coragem de sair de cidades menores e ir para uma cidade grande acabava tendo vantagem, onde a mão de obra nessas cidades grandes eram muito pouco, e daí então as pessoas que vinham de fora, elas acabavam de certa forma sendo empregadas muito rápido. E pelo fato de não ter tanta mão de obra assim, as empresas acabavam dando uma oportunidade, entre aspas, para que essas pessoas se mantessem no trabalho. E isso explica a quantidade de tempo que elas permaneciam. E também o que fazia com que essas pessoas estivessem ali, fora essa questão de ter tido uma vida muito simples em suas origens, o que fazia também é que elas não tinham tanta informação assim, então acabavam não visualizando muitas possibilidades a partir de onde estavam. E daí elas depositavam todas as fichas, todos os seus esforços naquele trabalho, fazendo com que muitas vezes elas acabassem se aposentando aí nessas atividades, depois de um longo período de trabalho. Mas a tecnologia acabou chegando e num sistema
capitalista, onde há o estímulo do consumo a todo momento, acabou-se trazendo algumas, entre aspas, possibilidades. E as pessoas acabaram realmente mudando o foco, entendendo que outras gerações fizeram muito e não tiveram realmente aquilo que talvez deveriam em troca ter. Bom, e aí entra sim a questão de estabilidade. Essas pessoas viveram uma certa estabilidade, mas não é porque o trabalho gerava estabilidade para elas, é porque elas geravam a própria estabilidade, fazendo o possível e o impossível para não perder o emprego. Independente de salário, o que valia realmente era o que foi combinado, pré-estabelecido. Essas pessoas tinham esse poder realmente de honrar aquilo que elas tinham realmente prometido. E independente do preço que isso fosse custar a longo prazo. E muitas vezes custou muito. As pessoas trabalharam a vida inteira, alguns trabalharam a vida inteira e não conseguiram sequer uma casa, um carro. E com esse trabalho muitas vezes pesado, a saúde também foi embora. E acabaram nem tendo a oportunidade de aproveitar aí a vida depois, num período de aposentadoria. E falar de estabilidade e segurança com relação ao trabalho antes é algo diferente do hoje, aonde os impactos, reflexos externos aí sobre a vida do trabalhador, de forma geral, são muito mais impactantes. Então, a economia está alterada, não é mais a mesma coisa. As pessoas não têm mais o mesmo poder de compra, porque o salário há muito tempo não é reajustado o quanto é reajustado o preço dos produtos. Produtos que você precisa consumir. E isso faz uma total diferença. Fora essa questão da economia, você acaba entendendo que o sistema, independente de um avanço tecnológico, acabou não favorecendo a educação. E com isso, existem muitas pessoas que não acabam tendo acesso a alguma atividade especializada, alguma especialização mais técnica. E a partir do momento que não há tantas pessoas assim, num cenário que está cada vez mais precisando de pessoas qualificadas, acaba se sobrando muitas pessoas que estão dispostas, pelo fato de não encontrarem uma oportunidade de trabalho, de acordo com a ausência da formação que elas deveriam ter e o sistema acabou, de certa forma, não oferecendo, elas acabam criando uma oferta muito grande de pessoas que podem estar atuando em atividades que são menos remuneradas. E o fato é que, se você parar para pensar nisso, a estabilidade que antes já não existia, hoje passa a ser absolutamente zero. E a segurança, é claro que também está acompanhada dessa falta de estabilidade. Não existe isso.
Como que você realmente vai dizer que você está seguro? Seguro do quê? A empresa pode te desligar amanhã e você pode perder aí essa estabilidade que você mesmo criou e essa segurança. Como que você vai dizer que o trabalho está relacionado a isso, sendo que a empresa pode passar por algumas dificuldades financeiras, mesmo você fazendo o seu melhor, mesmo toda a empresa fazendo o melhor, mesmo a equipe inteira aí onde você trabalha fazendo o seu melhor, as pessoas que estão na gestão podem realmente fazer algo de errado ou muitas coisas que estejam errado, e daí então comprometer a vida da empresa. Elas estando ligadas à empresa, à administração, fazendo o que não deveria na gestão, elas acabam comprometendo o funcionamento da empresa, e assim que esse funcionamento é comprometido, muitas vezes a empresa deixa de ser algo viável e interessante, e elas podem decidir se vão manter você no seu emprego, se vão diminuir o quadro funcional, se vão dispensar aí pessoas. Então, o que você precisa realmente entender é que, na verdade, nunca existiu segurança e estabilidade. O que se há é uma oportunidade momentânea. E você, é claro, tem que analisar para entender se essa possibilidade, essa condição de trabalho, ela acaba sendo interessante para você num determinado momento da sua vida ou não. É isso que vai fazer toda a diferença. E você precisa também entender que muitas vezes você está partindo para aquilo que talvez seja mais fácil, mas isso vai custar muito mais caro. Por que é mais fácil? Porque talvez você arrume um emprego qualquer, ou um subemprego, ou algo que te pague muito pouco e te comprometa bastante tempo. E quando te compromete bastante tempo, você acaba não conseguindo suprir outras necessidades da sua vida, de outras áreas, e isso faz com que você tenha realmente um prejuízo. Prejuízo esse significativo. Porque muitas vezes você não consegue fazer um exame, saber como está a sua saúde. Muitas vezes você não consegue sequer dar uma atenção para a sua família. Honrar aí os compromissos financeiros, mesmo trabalhando. Então, isso tudo acaba causando um constrangimento e várias deficiências, né, para com relação aí à sua vida. Então, tome um pouco de cuidado e entenda que você pode trabalhar de várias formas, não necessariamente com a sua carteira de trabalho registrada. Muitas vezes você precisa entender que trabalhando com a sua carteira de trabalho registrada é a forma mais fácil de você não conseguir nada. Então, inverta essa ordem, entenda que você pode estar muitas vezes fazendo alguma atividade em cima de um conhecimento que você tem, prestando algum tipo de trabalho e ganhando muito mais, trabalhando menos tempo. E se você administrar esse tempo, você consegue alcançar aí uma produtividade muito melhor. Agora, é claro que você sempre precisa entender que cada caso é um caso. Toda regra tem exceções. Então, estamos aqui levando uma informação, estou aqui levando uma informação para você, para que você faça uma reflexão e entenda que a sua situação ela pode ser mudada desde que esteja te comprometendo. Ou você pode ter um pouco mais de paciência e tentar criar algum tipo de adaptação. Às vezes você trabalha em alguma determinada empresa, está indo bem, pretende sair, mas não tem ainda uma estrutura. Crie, né, uma segunda situação, né, uma segunda fonte de renda, uma terceira. Tenha um plano para que você consiga ir desenvolvendo a sua vida e daqui a pouco você se desligue desse seu trabalho que está te comprometendo, te cansando, deixando exausto, mas com segurança. Então, é dessa forma, refletindo, criando alternativas, né, planejando, aplicando realmente esses planos de forma efetiva, que você vai conseguir aí ter um resultado satisfatório. E é claro também que
você deve entender que muitas vezes as pessoas vão tentar dizer para você que esse ou aquele caminho é o correto, mas na verdade pode ter sido o correto para elas em outros tempos. E na verdade nem é o mesmo caminho, porque as pessoas são diferentes, estão vivendo um momento diferente a todo momento, em condições e circunstâncias totalmente diferentes das de antes. Então, dentro desse contexto, entenda o que realmente você está sentindo, para que você consiga analisar a sua necessidade diante da sua situação. Esse, na verdade, é o que eu gostaria de levar até você com esse conteúdo, e também gostaria de dizer para você que o intuito realmente do canal é fazer com que você se desenvolva, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional. E com isso eu peço um apoio esse sendo para que você faça a sua inscrição, para que você compartilhe esse conteúdo com pessoas que gostam ou precisam. Dessa forma você dá um super apoio aí para o canal. E é claro, não se esqueça aí de estar deixando o seu comentário. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Um abraço e fui.